Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Olha só quem está voltando depois de muito tempo e eu tenho algumas novidades para vocês. Vou voltar sim a gravar alguns vídeos, porém sem perder muito tempo com edições. Infelizmente a edição toma muito meu tempo e gravar vídeos estava ficando infrutífero. Mas hoje eu estou passando aqui para fazer algumas recomendações para vocês. Uma verdadeira salada de frutas. Livros relacionados a contexto político, social e livro também de teologia, olha só, muito interessante. Vai ajudar no nosso repertório teológico sociocultural, digamos. Bom, o primeiro livro é um clássico que eu queria mostrar para vocês, é o 1984, ó, do George Orwell. Dá para ver bem. Essa aqui é da coleção Pinguim. Uma capinha bem legal aqui. É um clássico, muitas pessoas já conhecem, tem muitos reviews aí no YouTube, mas é um livro muito interessante para você adquirir um repertório para o nosso contexto político, contexto de manipulação. Eu não vou dar spoilers desse livro, mas há alguns aspectos interessantes que são trabalhados aqui, como a manipulação, não só manipulação das pessoas, como manipulação da informação em geral. Você tem uma manipulação da linguagem, que é um aspecto muito interessante, que também remete aos dias de hoje. Porque quando você manipula a linguagem, você consegue limitar o pensamento das pessoas, correto? Nossos pensamentos são expressos através de palavras. Então, o governo aqui, o grande irmão, né, que é o protagonista, e na verdade ele é mais um sistema coletivo que persegue as pessoas. Esse grande irmão e essas pessoas, esse sistema coletivo, eles estabelecem uma nova fala, que eles chamam, que é um sistema em que eles querem acabar com o vocabulário antigo, com as expressões, etc. Eles querem criar uma nova gramática. Tem uma parte do livro que até fala que o homem está trabalhando uma nova gramática. Esse livro também fala a respeito de educação das crianças, por exemplo. Porque o sistema, essas crianças que nascem neste contexto, elas já são manipuladas e educadas para serem verdadeiras idólatras do sistema. Tanto que as crianças elas têm um comportamento muito rebelde e as pessoas elas acham bonito, elas elogiam. Tipo, uma criança que persegue uma senhorinha, aqui no contexto do livro, a criança persegue essa senhorinha achando que essa senhorinha é do time do mal, que ela faz parte do exército inimigo. Cara, tem coisas assim fantásticas mesmo nesse livro aqui que a partir do momento que você vê a questão da manipulação e da invasão de privacidade, que também é trabalhada aqui. Tanto que esse protagonista aqui, não sei se vocês sabem, só uma curiosidade, esse protagonista chamado Grande Irmão, ele é representado, na verdade, ele é a origem do Big Brother, aquele programa da Globo, sabe? Grande Irmão, Big Brother. Não é uma mensagem subliminar e nem algo conspiratório, mas realmente isso é comprovado. Então, ó, 1984 do George Orwell. Bom, o segundo, ele é um livro de um conservador raiz que morreu no ano de 2020. Eu estou falando do Roger Scruton. E aqui é conservadorismo, ó, um convite à grande tradição. Cara, este livro aqui ele é muito legal. Ó, só para ler um pouco aqui do sumário dele, ó, ele fala da pré-história do conservadorismo, porque o conservadorismo não foi algo que nasceu com Edmund Burke. Edmund Burke, que foi um dos grandes, né, ele apenas sistematizou, ele ajudou a sistematizar, a deixar o negócio mais bonito, mais formado, mais compacto e concreto, teoricamente. Mas o conservadorismo, esse livro mostra, como um sistema de crenças ou de ideias, ele já existia até mesmo bem na Grécia, essas épocas bem passadas, porque o autor vai trabalhar a ideia de que as sociedades elas só se mantêm com o pensamento conservador, com o pensamento de preservação da cultura da espécie e dos hábitos propagados dentro de certa região. Ele fala que essa preservação, essa proteção dos costumes, ela é uma forma de preservar a própria espécie e a comunidade. Ó, aqui também nós temos o nascimento do conservadorismo político,
o conservadorismo na Alemanha e na França. Aqui mostra também o conservadorismo como uma resposta à grande revolução, né? Nós temos o impacto do socialismo e o conservadorismo hoje. Bom, então você que quer se aprofundar ou iniciar os seus estudos no verdadeiro conservadorismo, porque essa palhaçada que nós vimos aí nos últimos debates políticos na internet passa bem longe do conservadorismo. O conservadorismo, principalmente o sistematizado britânico, ele é algo que ele é respeitado até pelos progressistas, de esquerda. Então, ó, um grande livro de um grande autor. Bom, o terceiro, ele é também de um conservador do mesmo aspecto do Roger Scruton, que é o Chesterton. Ele é um conservador romântico. Ó, O que há de errado com o mundo? Essa leitura aqui, ela não é uma leitura de início, porque os escritos do Chesterton, eles são meio robustos e eles exigem um conhecimento do contexto. Então, para ler Chesterton, você tem que ter um conhecimento histórico, principalmente ali do século de Edmund Burke até o século XX. É bom você conhecer todo esse contexto, da Revolução Francesa, o nascimento da resposta de Edmund Burke, do T.S. Eliot, o romantismo, literatura no geral, porque Chesterton ele é um grande estudioso, um grande erudito aí. Então esse livro aqui, ele vai mostrar estes aspectos e denunciar, de certa forma, o progressismo. Ó, vamos dar uma olhada aqui em alguns capítulos. Ó, capítulo 1, o desabrigo do homem. Capítulo 2, o imperialismo. Capítulo 3, ele vai falar do feminismo, das sufragistas que já estavam ali em alta na época dele, né, que é o contexto do final do século XIX, começo do século XX. A educação, o erro em relação à criança, ele vai trabalhar isso também, e o lar do homem. Cara, este livro aqui, ele é um pouco complexo de você entender numa primeira leitura, sim. Ele é da editora Ecclesia, mas ele é muito interessante. Na verdade, todos os livros do Chesterton desse conjunto aqui são muito bons. Recomendo super este livro. Bom, o quarto livro que eu quero recomendar para vocês é o do Scott David Allen. Por que a justiça social não é a justiça bíblica? Cara, este livro aqui ele é fenomenal. Eu terminei de ler ele há pouco tempo. Tá todo rabiscado aqui, ó. E sinceramente ele trabalha assim, uns aspectos muito interessantes para o nosso debate contemporâneo. Por quê? Ele mostra que a justiça social ideológica ela não é a mesma coisa que a justiça social bíblica. A justiça bíblica ela tem um princípio diferente, ela usa ferramentas diferentes e tem uma finalidade diferente. Porque a justiça bíblica ela sabe identificar o mal, para começo de conversa. A justiça bíblica ela não identifica o mal como os movimentos ideológicos que estão em estruturas como patriarcado, capitalismo. Não, a Bíblia fala, o cristianismo fala que o mal ele está no coração do homem. Então já começa daí a diferença do movimento social que é defendido pela Bíblia e o movimento ideológico de justiça social, que tem o feminismo, tem o Black Lives Matter, tem diversos outros aí. As premissas são diferentes, ele vai mostrar aqui. Ele mostra uma tabela muito interessante, está aqui mais ou menos para metade do livro. Ele faz algumas perguntas para fazer essa diferenciação. De onde nós viemos? Todo movimento social ideológico ele vai responder essa pergunta. O que nós somos? Qual é a autoridade da nossa vida? Qual é a nossa finalidade aqui? O cristão respondendo essas perguntas e alguém que faz parte do movimento social ideológico respondendo, você vê um grande abismo entre esses dois pensamentos. Então não dá para compactuar, para coadunar cristianismo com movimento social e ideológico. A Bíblia, esse Scott David Allen vai nos dizer, ela já nos dá motivos suficientes para lutar pela justiça, porém com as ferramentas corretas, com a finalidade correta e sabendo que o mal ele vem do coração humano e não de sistemas como o capitalismo, o patriarcado, dentre outros. Primeiro ele vai começar fazendo uma definição do que é justiça. Ele vai trazer do latim a palavra justus, que significa reto,
alinhado a uma moral, etc. Depois ele vai trabalhar o que é a justiça social ideológica e como ela sofreu essa transmutação através dos tempos. Ele vai dizer que a justiça social ideológica ela veio principalmente do marxismo, do neomarxismo. Nós temos ali com Karl Marx uma divisão do burguês e do proletariado, e a partir do tempo em que este movimento ele fale, ele não dá certo, alguns ideólogos vêm e renovam este movimento social. Ou seja, nós temos ali, por exemplo, o Michel Foucault, o Marcuse, temos o Jacques Derrida, e todos esses homens eles vão trazer uma revolução e vão tornar a esquerda progressista, que lutava por apenas questões mais relacionadas a dinheiro, a sociais, agora vão ser questões relacionadas a pautas identitárias. Não vai ser só mais o pobre e o rico, como Marx ele tratava. Agora vai ser o branco, o preto, vai ser o hétero, o homossexual. Então, todos esses movimentos sociais vão vir deste pensamento neomarxista, que foi grandemente desenvolvido no século XX. E aqui neste livro ele vai delimitar por que a justiça social bíblica não compactua com esses movimentos sociais. E para finalizar ele vai dizer que esses movimentos, no geral, eles são totalmente materialistas, ou seja, eles negam a existência do transcendental, a existência de Deus. É um motivo óbvio porque não dá para misturar. Nós temos umas tentativas de mistura aí na história, por exemplo, a teologia da libertação, que é na Igreja Católica, nós temos a teologia da missão integral, que é na protestante, e diversas outras coisas. Mas, no geral, hoje, eu gostaria de recomendar estes 4 livros a vocês. Do David Scott Allen, do Chesterton, aqui, O que é de errado com o mundo, Conservadorismo, do Roger Scruton, esse aqui é muito bom, e o 1984. Até a próxima, curta este vídeo e me siga, acompanhe o meu canal aí também.